Boa noite, turma. Tudo bem? Turma, hoje nós vamos continuar aí o estudo do projeto 2. Na verdade, iremos finalizar, unindo aí as duas etapas, né? Fizemos a primeira metade do projeto, hoje faremos a segunda para integração. Portanto, os objetivos serão os seguintes: a montagem da segunda metade do projeto 2, a integração das duas etapas. Então, semana passada montamos a primeira metade, hoje montaremos a segunda metade, integraremos as duas no Tinkercad e faremos, portanto, a simulação completa do projeto 2. Então, aqui constando, apenas porque já fizemos aí na primeira montagem, né, na semana passada, já colocamos aqui a lista de componentes, mas agora falando efetivamente do projeto, nós temos que o projeto 2 utiliza os seguintes componentes: bateria de 9 volts, conforme já vimos semana passada, capacitor eletrolítico, e aqui eu especifico a capacitância, né, que seria de 100 microfarads, onde farad é a unidade de capacitância do capacitor. O transistor BC548, né, que já expliquei inclusive no datasheet. Resistores, né, então utilizaremos dois de 330 ou 360. Na simulação eu tive que utilizar 360, tá? Porque estava operando em sobrecarga. Mas no real 330 você já consegue limitar bem a corrente. Pode ser qualquer um, pode ser 330 ou 360. No projeto prático está especificado como 330. E o resistor de carga do capacitor, que é de 39 kΩ, ou seja, 39.000 ohms. Finalizando aí como carga de saída, LEDs de qualquer cor, sendo que no projeto 2 utilizamos 2 LEDs. Então, a primeira metade do projeto 2, nós vimos aí semana passada, foi feita essa adição aqui, né, de um botãozinho, o jumper puxando positivo para o botão, saída do botão indo para o resistor que fecha o negativo aqui, né, na base do transistor. Esse negativo aqui não é o negativo da fonte, tá? O negativo da fonte é alimentado lá em cima, ele é apenas o negativo do protoboard, que estava sendo utilizado aqui apenas para interligação na horizontal desse terminal do resistor com o terminal central, que é a base do transistor. Então isso aqui já vimos semana passada, né? E a segunda metade do projeto é isso daqui, né? Então é o espelho do que foi feito na primeira metade. Nós temos aqui também o botãozinho com resistor. Se eu pressionar o botãozinho, o que acontece? Vem energia aqui, passa por ele, chega no resistor, o resistor está conectado também na base desse segundo transistor. Então a corrente vem lá do positivo dos 9 volts, passa pelo resistor, que limita essa corrente, passa pelo transistor, que quando tem uma corrente de base fornecida pela chave, se comporta como uma chave eletrônica fechada, né, como se fosse um diodo em condução. Então passa energia pelo transistor, vem para o LED e agora sim, nessa etapa aqui eu fechei o negativo de baixo com o negativo de cima. Então a corrente circula por aqui, ó, tá? Fica nesse laço, nessa malha aqui, beleza? Saída positivo, resistor, transistor, LED, retorna para negativo. Isso sempre que o botãozinho for pressionado. Pressiona o botão, acende LED. Não pressiona o botão, LED apagado, tá? Então esse daqui é o conjunto que foi utilizado para a segunda metade da simulação do projeto 2, conforme foi feito lá para a primeira metade, né? Tem-se que adicionar o botão com o resistor. Agora, integrando os circuitos, nós temos o seguinte, né? A primeira montagem do projeto 2 está do lado esquerdo, com o botãozinho, né? O botãozinho resistor, o jumper. E a segunda metade, né, que foi demonstrada agora há pouco, está aqui, ó. Então nós temos o lado direito, segunda metade, primeira metade. Unindo os dois, nós temos o circuito por completo. Então é isso que devemos executar, né? Faremos essa união, mas como será feita essa união? Nós devemos retirar essa parcela do circuito, né? Então eu retiro os dois botões e os dois resistores e faremos uma interligação direta da segunda metade com a primeira metade, lembrando que uma é espelho da outra, né?
Então essa integração aí da primeira metade com a segunda metade do circuito vai ser feita aqui por uma conexão central. Aqui eu retirei os dois botões, os dois resistores que tem aqui, e fiz a ligação que é a seguinte, ó. Nós temos aqui o resistor de 39.000, que está conectado no positivo dos 9 volts, que é a nossa bateria de sempre. Então sai um fiozinho daqui, entre esse resistor e o positivo do capacitor, e vai para a base. De quem? Desse transistor, né, da segunda metade. Muito bem. Só que se eu fiz isso para o capacitor 1, né, ele carrega com 9 volts. Não vai chegar exatamente em 9 volts, mas ele vai ter uma carga e vai descarregar na base desse transistor, fazendo com que ele conduza a corrente que vem lá do positivo, passando por esse resistor de 360, indo para o LED, que está conectado no outro LED, que está conectado diretamente no negativo da fonte de 9 volts, tá? Através desse jumper aqui, ó. Então, barramento negativo de cima, o mesmo barramento negativo de baixo. Agora, o barramento positivo de baixo eu não estou usando, então não precisei fazer nenhuma conexão com o barramento de cima. Então, é simétrico, né? O que eu fiz para um lado, eu faço para o outro. Então, eu tive a ligação do positivo desse capacitor com a base desse transistor. Obviamente, pego o positivo do capacitor da segunda metade, que está interligado aqui, né? Com o resistor de 39K da segunda metade, e puxo um jumper que vai lá para a base do transistor da primeira metade. Então, o funcionamento do circuito é bem simples. Embora ele pareça ser complexo, né? Tem basicamente duas metades aqui, né? Uma metade espelho da outra. Mas o que acontece é assim, o capacitor ele se carrega com uma constante de tempo que é R vezes C, que já estudamos. Então, o tempo é limitado pela multiplicação da resistência pela capacitância. Como eu adotei uma resistência de 39.000 ohms e uma capacitância de 100 microfarads, nós teremos um tempo de oscilação de 3,9 segundos. Por quê? 39 vezes 100 é 3.900, certo? E o K eu posso simplificar com micro. K vezes micro vira milli. Né? E 3.900 milli é a mesma coisa que 3,9 segundos. Tá? Isso daí, se vocês colocarem no papel depois, né, questão de múltiplos e submúltiplos, fazer a continha, vocês vão chegar. Que 39.000 vezes 100 micro dá 3,9 e é 3,9 segundos, portanto, né, de oscilação. Ou seja, esse LED ficaria 3,9 segundos aceso, apagaria, depois esse LED ficaria também 3,9 segundos aceso. Muito bem, né? Então aqui coloquei essa setinha aqui apenas para indicar, né, que existe a conexão do capacitor de um lado com o transistor do outro, apenas para ter como registro. Já que nós temos aí o circuito definido, dessa vez eu subo o esquemático completo do projeto, tá? Então, o esquemático o que é? É utilizar o símbolo de cada um dos componentes, né? Então, nós temos o símbolo de resistência, de capacitor, né? De LED, do transistor, da fonte, enfim, né? Tem um símbolo específico para cada componente. E com o esquemático a gente consegue fazer análise do circuito, né? Então, nós temos aqui a fonte de 9 volts, chega o positivo em todos os resistores. Quando há uma descarga, por exemplo, esse capacitor ele começa carregado e esse descarregado, só para a gente ter uma referência. Então ele está carregado, o que ele vai fazer? Ele vai descarregar na base desse transistor. Quando eu descarrego na base desse transistor, ele vira um curto. Tá? Se eu tenho um curto-circuito aqui, o que acontece? Eu tenho fonte, R1, LED e terra. Né? Então nós temos aqui um circuito equivalente ao primeiro projeto, que é o valor da fonte, um resistor e um LED, tá? Porque o transistor vira um curto, por estar em condução. Então esse capacitor descarrega na base, ele está em curto-circuito, surge uma corrente da fonte, que passa por R1, e é limitada por R1, passa pelo LED 1, acende o LED e volta para o negativo.
Enquanto isso, esse R5 ele faz com que o capacitor, no caso aqui, aqui seria C1, né? O C2 é esse daqui. Mas vamos lá. Esse R5 faz com que esse capacitor ele carregue com uma constante de tempo de 3,9 segundos. Tá? Então, em 3,9 segundos, ele vai ter uma carga, não é a carga completa, porque estudos posteriores aí que vocês terão, nós temos que, para uma constante de tempo, o capacitor se carrega com 63% do valor da fonte. Então, ele vai ter uma tensão aqui, que não é os 9 volts, mas é um percentual dessa tensão suficiente para fazer esse transistor, que seria o nosso transistor da segunda metade, conduzir. Certo? Então, enquanto esse capacitor descarrega para o primeiro transistor conduzir acendendo o primeiro LED, o primeiro capacitor carrega para que na sequência, quando acabar a carga desse capacitor, ele venha e descarregue na base do transistor 2 e ele conduza, fechando positivo da fonte, a resistência R2, LED 2, o transistor em condução se torna um curto, no negativo. Tá? Então nós temos uma malha externa de condução para o LED e essa malha aqui mais próxima da fonte para o LED 1. Então a tendência é que esse circuito pisque, né, em termos práticos. Muito bem, daí você vai lá no Tinkercad e põe para simular. O que acontece, como diria Jorge Ladivansky Fritz, o circuito faz com que os LEDs fiquem acesos simultaneamente. Ah, professor, não era para piscar? Era para piscar. Daí o que acontece? O Tinkercad, um miserável, né? Ele possibilita que nós trabalhemos de forma simétrica. Né? Então, os componentes que eu tenho do lado esquerdo são iguais aos componentes do lado direito. Mas na hora de simular, o que acontece? Não existe, é impossível que um fabricante consiga produzir um capacitor com 100% das características de um outro capacitor. Tá? Então, se esse aqui tem 100 microfarads cravado, esse aqui não vai ter exatamente 100 microfarads cravado, com a mesma sensibilidade de temperatura que o outro, porque os componentes não são idênticos, eles são muito similares, né? Mas componentes de mesmo lote de fabricação já são diferentes, né? Às vezes a qualidade do elemento que foi utilizado ali é um pouquinho abaixo, às vezes tem uma impureza a mais, né, no eletrólito de um do que do outro, aqui no caso da pastilha semicondutora, né, do transistor ou do LED. Então, as assimetrias, né? Existem assimetrias dos componentes do lado 2 para o lado 1, em termos reais. Então, o que acontece? Na real, o LED 1 ele não vai acender com o LED 2, né? Vai ficar piscando. Então, acende aqui por 3,9 segundos, apaga, acende o lado 2, 3,9 segundos, apaga e fica assim, fica nessa oscilação. Por isso que é astável. Né? Nós temos uma certa simetria, né, de componentes e temos uma simetria completa. Né? O espelho do circuito 1 está lá na segunda metade do circuito, mas assim, o que acontece é que se você colocar no Tinkercad 39 kΩ, por exemplo, do lado 2, ele vai efetivamente colocar 39 kΩ também no lado 1. Ele não aceita colocar, por exemplo, 39,1 ou ainda que seja um outro valor comercial, por exemplo, 36 kΩ, que existe, né, para vender, você acha, comercialmente. Ele não aceita. Se vocês fizerem essa mudança, para simular o que seria um desequilíbrio real, ele gera um erro de simulação. Então, por ser um circuito um pouco mais complexo, o Autodesk aí, né, não fez um modelamento matemático bom o suficiente. Não é uma crítica, né? Obviamente, é um simulador online aí e tal, ele traz muitas características, muitas propriedades aí bem próximos do mundo real para nós, mas assim, é um circuito de complexidade maior que o Tinkercad não conseguiu simular, ele gera um erro. E não é um erro de parametrização. E o próprio software, o próprio simulador fala, nós, Tinkercad, não
temos capacidade de rodar esse circuito. Está em inglês a mensagem, uma mensagem vermelha, aparece lá. Mas no Tinkercad não é possível rodar, mas tem um simulador na escola, na Armando Panunzio, que roda. Tá? Não só um, tem o Multisim, tem o Proteus, né? Tem outros simuladores que tem o Peixinho, enfim, que consegue rodar tranquilamente esse circuito, porque eles têm um modelamento mais aprofundado, aí, mais próximo do que seria o comportamento real do capacitor, do transistor, nos resistores e LED. Tá? Então, assim, nada contra, né, o simulador, mas houve aí uma divergência. Ele, na hora de simular, uma pequena diferença de resistência e capacitância, ele não permite simular. Então, o que eu quero que vocês façam é que todos montem esse circuito e no final deve tirar aí uma foto, eu vou colocar de forma formalizada depois no Teams, mas com os dois LEDs acesos, sendo que na montagem real, física, né, respeitando aí as pequenas diferenças de fabricação dos componentes, o LED vai piscar aí com um período de 3,9 segundos, dado pelo projeto. Resistência vezes capacitância. Certo, turma? Então é isso daqui. Teremos os dois LEDs acesos, né? Essa vai ser a nossa simulação e, portanto, devemos nos contentar, pelo menos por hora, com isso aí. Né? Em termos práticos, isso daí será diferente. Né? A gente fará aí posteriormente, se Deus quiser, né? Se tudo correr bem. Então, a aula de hoje é isso. Agradeço aí grandemente a atenção de todos, mais uma vez, vocês sempre muito participativos, né? Eu percebi, inclusive, uma maior participação na segunda-feira. Já subi as aulas em PDF ali de métodos de resolução de problemas em eletricidade, eletrônica analógica também, já coloquei o PDF. Essa aula eu vou subir o PDF. Obviamente, né? A partir de agora eu vou tentar ir atualizando aí os PDFs, né, de cada uma das aulas para que e também subir os anteriores, né? Tenho que buscar aqui o acervo de arquivos aqui, está um pouco carregado, né? Mas a gente vai se organizando e com o decorrer do tempo tudo vai se alinhando aí. Qualquer dúvida eu estou disponível no chat, podem ter em contato, não se acanhem. Se preferirem mandar áudio via Android, né, iOS, você consegue mandar o áudio no Teams. Se quiser que eu abra uma reunião, pode mandar um chat e falar, professor, abre uma reunião, por favor, eu estou no PC, não estou no celular, né? Porque às vezes você tem o PC disponível, né? Mas não tem o celular, ou tem o celular disponível e não tem o PC. Então, mande por texto também, para vocês acharem melhor, né? Para que a gente tenha aí uma interação no caso de dúvidas, né? Ah, professor, eu consegui fazer as tarefas aí, não tenho dúvida nenhuma, por isso que eu não estou entrando em contato. Vou perder nota, por exemplo? Não, tá 100%, 110. Ah, professor, eu tenho dúvida, mas tenho medo de entrar e o senhor ter a nota porque, poxa, tô com dúvida, né? Não estou conseguindo executar ligação. Não estou conseguindo executar a tarefa aí 100%. Então, tem como o senhor me dar uma ajuda? Sim, lógico, né? A gente vai conversando aí para aparar aí as arestas, né? E alinhar qualquer coisa aí que não esteja muito claro. Certo, turma? Grato a todos. Bons estudos, mais uma vez. Até.